Hoje eu quero te conduzir ao coração de um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard. O coração do sonhador. Aqui, Neville nos revela que a história do Natal, de Cristo e da salvação não fala de um evento externo, mas do despertar da imaginação em cada ser humano. Este é um convite para você olhar para dentro. E importâncias quem você realmente é. Respire fundo. E permita que essa mensagem te conduza não à informação, mas lembrança a quem você sempre foi. O mundo cristão chama este período de Advento, a vinda do grande evento ou pessoa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro que Paulo, em sua carta aos Gálatas, não o condena, mas questiona se eles realmente compreenderam a mensagem, dizendo: Vejo que vocês observam dias, meses, estações e anos. Temo que meu trabalho com vocês tenha sido em vão. Não há nada de errado em observar esta época do ano, desde que você a entenda como a vinda do grande evento ou pessoa. Esta noite, compartilharei com vocês o que sei por experiência, a partir da qual nasceu minha convicção. Devo, no entanto, usar certas imagens para explicá-la. Portanto, peço que me acompanhem em sua imaginação. Sua maravilhosa imaginação humana é uma reprodução da imaginação divina. Pensem na imaginação humana como células cerebrais na mente do sonhador, enviadas pela imaginação divina ao infinito com um propósito divino. Essas células cerebrais estão destinadas a retornar, como um bumerangue, diretamente ao centro da imaginação divina, como o sonhador que é Deus Pai. A saída como filhos não é fácil. Nunca foi essa a intenção. São necessários os horrores do mundo para despertar e expandir os filhos de Deus Pai. Eu vos prometo, chegará o dia em que o sopro divino vos envolverá e despertareis em vosso túmulo imortal. Vós também saireis desse túmulo para segurar o menino nos braços. Ele será o símbolo do vosso retorno, revelando o fim dos vossos horrores. Embora então sejais Deus Pai, não o descobrireis por vós mesmos até 139 dias depois, quando o Filho de Deus, Davi, revelará a vossa verdadeira identidade. Antes de me deitar ontem à noite, eu estava pensando sobre o que conversaria com vocês, e esta manhã, por volta de 1h30, me vi preparando o jantar para 3 amigas. Cuidei do funeral de 2 delas há muitos anos, na cidade de Nova York. A terceira talvez já tenha falecido, pois não tenho notícias dela há muito tempo. Eu estava servindo inhame de Barbados, que é diferente do que temos aqui. É uma raiz que pesa entre 1 e 15 quilos. Sua casca é marrom escura, enquanto o interior é branco como a neve. Ao me aproximar da mesa, 2 chacais, ou raposas prateadas, se aproximaram, pularam sobre ela e, da maneira mais cruel, o chacal pai arrancou um grande pedaço das costas do filho e começou a pregá-lo em uma tábua cujo centro havia sido escavado para encaixar aquele pedaço. A parte alongada da cruz era de madeira, enquanto o corpo do filho formava a parte vertical. Então eu acordei. Esta manhã, consultei o livro A Linguagem Perdida do Simbolismo, de Bailey, onde li que o chacal é o desbravador no deserto. Ele é equiparado ao deus egípcio Osíris, que, como abridor de caminhos para os deuses, leva 3 deles às montanhas. Na plateia esta noite estão 2 senhoras cujas experiências eu gostaria de compartilhar. Uma delas se viu em meio a uma multidão, observando uma mulher cercada por 3 homens, que de repente desapareceram. A senhora se aproximou e perguntou seus nomes, ao que meu amigo respondeu: fé, esperança e caridade. A palavra caridade é traduzida como amor na versão padrão revisada da Bíblia, e amor é correto. Que visão maravilhosa para ela! Ela viu os 3 que ele levou ao topo da montanha e sabia seus nomes. O Pai nos tomou, as células cerebrais do seu próprio ser, e nos pregou na cruz para que pudéssemos ir para o infinito em um pesadelo horrível. Então, como um bumerangue, nos enrolaremos e retornaremos ao centro do sonhador do sonho como Deus Pai. Este é o grande mistério do Natal, o dia em que Deus Pai nasce como Jesus, que significa Salvador. Nos capítulos 43 e 45 do livro de Isaías, lemos: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, além de mim não há Deus. Aqui descobrimos que Jesus, nosso Salvador, é o próprio Senhor Deus.
Todos retornarão ao âmago do sonhador como o próprio sonhador. Você foi pregado e enviado ao infinito para experimentar todos os seus horrores, e quando estiver experimentado todos, retornará como o ser que concebeu o mundo e desempenhou todos os papéis. Este é o mistério do Natal. Todos, eventualmente, saberão que ele é aquele chamado Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias e significa simplesmente o ungido de Deus, para governar todo o povo de Deus. Jesus é o próprio Senhor Deus e Cristo é o seu ungido, que salvará o povo de seus pecados e o libertará de seus conquistadores. Quem é esse ungido? Davi. Aquele que libertou Israel dos filisteus e derrotou o gigante Golias. Quando você retornar à sua origem, saberá que você é Deus Pai e que seu filho, Davi, é seu filho, pois Davi estará diante de você e o chamará de pai. Só então você saberá quem você realmente é. O que vi em visão foi uma bela imagem daquele que encontra o caminho no deserto. Pregado na cruz, você desempenha o papel de homem até retornar não como filho de Deus, mas como o próprio Deus. Deixando o paraíso como uma criança, você vence a morte e retorna, expandido para abarcar tudo, como o próprio sonhador. Este é o mistério do Natal, que acontece a cada instante. Outra senhora compartilhou essa experiência, dizendo: Você esteve comigo a noite toda, explicando o mistério da imaginação. Em certo momento, você disse: Venham, irmãos, mostrem como funciona, e instantaneamente um homem apareceu à minha esquerda e outro homem, segurando um livro-razão aberto, apareceu à minha direita. Aproximando-se do homem à minha esquerda, ele disse: Nossos fundos acabaram. Olhando-o fixamente, o irmão não disse uma palavra, apenas se virou e desapareceu. Então você me disse: Viu? É tão fácil quanto isso. Você simplesmente faz o que precisa ser feito e segue seu caminho. O homem com o livro-razão, agora com uma expressão de alegria no rosto, olha para o livro e vê que, por algum milagre, o dinheiro está registrado ali. Eu mostrei a ela como a imaginação funciona. Acreditando na realidade de um estado invisível, meu irmão imaginou que o livro-razão mostrava um saldo positivo, exatamente como o homem desejava. Agora, na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por homens, nem por intermédio de homem algum, mas pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Embora a carta seja assinada a Paulo, trata-se de uma carta coletiva dos irmãos que estão comigo. Os irmãos são aqueles que despertaram do sonho da vida. Apresentei-a aos irmãos, que lhe mostraram como a lei da imaginação funciona com facilidade. Observando atentamente, ele viu o livro-razão refletir um saldo positivo e seguiu seu caminho, despreocupado com a forma como aquilo acontecerá, pois a expressão de espanto no rosto do outro homem indicava a mudança. É isso que estou tentando transmitir a todos que quiserem ouvir. Você pode provar a lei, mas a história de Cristo não pode ser provada neste nível. Sua verdade só pode ser conhecida pela experiência. Se você imaginar que é o homem, ou a mulher, que deseja ser e caminhar convicto de que já o é, num piscar de olhos a situação mudará. Coisas acontecerão em seu mundo exterior e seu desejo será realizado. Você não precisa se preocupar com como isso acontecerá, simplesmente deixe sua imaginação criar. Acontecerá de uma forma tão normal e natural que você tenderá a dar crédito aos meios empregados, em vez do ato imaginativo que o produziu. O mundo dirá que teria acontecido de qualquer maneira, mas deixe-me dizer-lhe, não teria, pois imaginar cria a realidade. Não poderia ter acontecido sem o seu ato imaginativo para sustentá-lo, mas quando acontece, sempre se manifesta por meios naturais. É milagroso apenas para o indivíduo que vê a mudança radical e se lembra do seu ato imaginativo que criou os meios que produziram o resultado final. Em poucos dias, celebraremos o nascimento da imaginação no indivíduo. Não pensem que um pequeno indivíduo nasceu há 2000 anos. Todos concordaram em sair e experimentar os horrores que eles mesmos criaram, sabendo que retornariam à mente do sonhador como o próprio sonhador. Esse retorno é narrado no Evangelho. A história começa com a ressurreição, pois sem ela não poderia haver nascimento, nem expansão, necessária para abarcar Deus Pai.
O sopro divino tocará você e você despertará em seu túmulo imortal com uma sabedoria inata e intrínseca sobre como sair. Todos nós estamos nesse mesmo túmulo imortal, como nos é dito no Salmo 87. Apontando para diferentes lugares no mesmo túmulo imortal, ele disse: Este nasceu aqui, aquele ali e aquele aqui. Saindo desse túmulo, todos estão destinados a segurar o menino Jesus em seus braços e dizer: Deixa-me partir em paz, segundo a tua palavra. Tendo ouvido a história da salvação, acredite nela e simplesmente continue sua jornada até alcançá-la. Permita-me dizer-lhe: ninguém vacilará. Ninguém pode falhar, nem mesmo ser mais horrível que se possa imaginar, pois ele é um filho de Deus, desempenhando o papel que lhe cabe. Todos desempenharão cada papel para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu desempenhei todos os papéis. Minha memória está retornando e estou me lembrando dos horrores dos meus atos, portanto, agora posso perdoar a todos por tudo que estão fazendo, ou farão, porque essas coisas eles concordaram em fazer, enquanto caminham para o fim do drama. Então, tendo se expandido para o infinito, ele se curvará como um bumerangue, para retornar à mente do sonhador como aquele que o expulsou. Meu sonho não foi uma visão agradável. Nele estava um pai enorme, arrancando um grande pedaço das costas do filho, e então, como se tivesse mãos humanas, colocou-o de costas e o pregou na madeira, deixando apenas a haste como o próprio corpo. Esse era o Chacal, o Osíris egípcio, o guia no deserto que conhece o caminho e conduz os três ao topo da montanha. Os três que você leva consigo ao topo da montanha não são Pedro, Paulo e Tiago, mas fé, esperança e amor, os três que a senhora viu tão claramente em sua visão. A senhora que aprendeu a usar essa lei também a compreendeu perfeitamente. A lei opera pela fé. Se você crê, nenhum esforço é necessário para ver a realização de todos os seus desejos. Se você for ao banco e depositar lá o valor equivalente ao seu cheque, você entregará o cheque acreditando que, por causa da sua fé, eles lhe darão o dinheiro que você deseja. Trate seu desejo da mesma maneira. Sabendo que seu desejo existe em sua imaginação, simplesmente espere sua realização no mundo exterior. Experimente. Eu vivi por essa lei a vida toda e sei que, aplicando esse princípio, todos os seus desejos serão realizados. A tradição nos diz que o período natalino começa no dia de André, que é o primeiro domingo mais próximo de 30 de novembro. Na história do Evangelho, André é o primeiro discípulo na lista dos 12. Portanto, seu dia marca o início dos 4 domingos conhecidos como Advento. A vinda do grande evento ou pessoa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus vier, você não verá um ser exterior, pois ele está em você, e a sua vinda é o seu despertar em você, como você mesmo. Você já é o Senhor Jesus Cristo, mas não saberá disso até retornar ao próprio centro daquele que o enviou a este mundo infernal. Se você não acredita que este é o inferno, leia os jornais da manhã. Eles estão repletos de acontecimentos de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Mas é necessário experimentar todos os golpes da vida para despertar e expandir aquela pequena célula cerebral na mente do sonhador, que é Deus Pai. Contraindo-se, você vai até o limite do infinito, para retornar, expandido, ao próprio centro da mente do sonhador, como o próprio sonhador. Um caminho para o seu retorno foi preparado para você antes mesmo da criação do mundo. Isso aconteceu por meio da escolha de um filho chamado Davi, o ungido, como nos é narrado no livro de Samuel. Depois que o Senhor rejeitou a todos, Davi, aquele que cuidava das ovelhas, foi trazido, e o profeta Samuel foi instruído a levantar-se e ungir este homem. Este é ele. Então, o Espírito de Deus se apoderou poderosamente de Davi daquele dia em diante. E nos Salmos, o Senhor declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Encontrei Davi e o ungi com o meu santo óleo. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Isso está implícito no Novo Testamento, quando Paulo disse: Aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Ele não disse quem era esse filho, porém, e os sacerdócios do mundo alteraram as Escrituras para que se conformassem às suas concepções errôneas da história. Jesus é a imaginação desperta,
que é Deus Pai, e se ele é um pai, ele deve ter um filho. Seu filho é Davi, a soma total de sua jornada pela humanidade. Você saberá que sua jornada pela humanidade terminou quando Davi estiver diante de você e o chamar de pai. Ele é o símbolo de Cristo, o ungido, um homem segundo o seu coração, que fez toda a sua vontade. Neste mundo, você fez, está fazendo e continuará fazendo a vontade do Pai, e acredite ou não, você a faz com amor. E quando terminar a obra que se propôs a fazer, você retornará como Pai, para descobrir que tudo não passou de um sonho. Este universo, que parece tão real, é um sonho. Somos sonhadores eternos, sonhando sonhos não eternos. Ao adormecer, você tem a ilusão de uma jornada fabulosa pelo espaço, entrelaçada com o tempo, mas quando o tempo acabar, você despertará para descobrir que nunca deixou seu lar eterno. Que você nunca nasceu e nunca morreu, exceto em seu sonho. Quando o tempo se esgotar, o sopro do Ser Divino soprará sobre você. Você despertará dentro daquele túmulo imortal, para sair e contemplar o simbolismo que foi preparado antes mesmo da criação do mundo. Tomando nos braços a criança envolta em panos, você verá um sorriso celestial surgir em seu rosto, indicando que sua jornada pelo mundo da morte terminou. Mas, como seus irmãos ainda dormem, você permanecerá aqui por um breve instante para encorajá-los, pois todos retornarão, quer tenham acabado de iniciar sua jornada, quer estejam agora retornando. Aqueles de vocês que estão aqui agora estão retornando. Eu sei, pois ninguém vem a mim a menos que meu Pai o chame, e eu e meu Pai somos um. Tendo retornado ao meu Pai como Pai, estou apenas atraindo aqueles que estão retornando, para encorajá-los a perseverar pelo pouco tempo que resta. A história de Cristo não é o aniversário de um menino que nasceu fisicamente há 2000 anos, mas sim o nascimento espiritual de cada indivíduo, a partir do seu interior. Isso acontecerá em você quando chegar à plenitude dos tempos. Então, ele enviará o Espírito de seu Filho ao seu coração, clamando: Pai. Se o Espírito do Filho de Deus o chama de Pai, não é você quem está sonhando o sonho inteiro? Chegou a hora de você vivenciar essa experiência, ou não estaria aqui. Mas quando esse momento chegar, eu não sei, somente o seu Pai Celestial sabe. Existe um medo peculiar e inato no homem de jamais encontrar o Pai. Isso porque ele não sabe o que procura. O homem pensa que é riqueza ou segurança, fama, casamento ou família, quando na verdade busca o Pai. Mas quão longa, vasta e severa será a angústia antes de encontrar e conhecer o Pai, é algo que não dá para descrever. Ele o encontrará, porém, mas somente por meio de seu Filho. Eu poderia dizer a vocês, de agora até o fim dos tempos, que vocês são Deus Pai, mas para vocês isso seria apenas um boato até que seja experimentado. Mas um dia vocês conhecerão a verdade das minhas palavras, pois o Filho de Deus, Davi, o chamará de Pai, e, por mais estranho que pareça, vocês conhecerão essa relação com mais certeza do que conhecem qualquer coisa aqui na Terra. Eis aqui uma declaração do capítulo 4 de Eclesiastes. Vi todos os viventes que se movem debaixo do sol, e também o segundo jovem que há de se levantar no seu lugar. E não havia fim para todo o povo, ele estava sobre todos eles, contudo, os que vierem depois não se alegrarão nele. Certamente, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esta noite, há centenas de milhões de pessoas que não estariam interessadas em ouvir o que você ouviu esta noite. São aqueles que virão depois. No presente, preferem um enorme diamante que vale $1 milhão, ou ações e títulos que pagam bons dividendos. Sua fome é por uma pequena bugiganga, que se transformará em cinzas, em vez da revelação do segundo jovem, que revelará sua paternidade. Certamente, isto é vaidade e correr atrás do vento. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo se refere a esse jovem como o segundo homem, dizendo: O primeiro homem é da terra, feito do pó. O segundo homem é do céu, e, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim traremos a imagem do homem celestial. Gostaria que ele o tivesse chamado de segundo jovem, em consonância com Eclesiastes, mas isso não importa muito. É o segundo ser, chamado de novo homem, em quem todos nós aspiramos. Sei que a sensação de ressurreição é a de despertar. De fato,
acordei e me perguntei quanto tempo havia estado ali e quem me colocará ali. Blake explicou isso tão belamente em seu poema O Viajante Mental. Viajei por uma terra de homens. Uma terra de homens e mulheres também. E ouviu e viu coisas tão terríveis. Como os andarilhos da terra fria jamais souberam. Pois ali o menino nasce em alegria. Isso foi gerado em meio a uma terrível desgraça. Assim como colhemos com alegria os frutos que nós, em meio a lágrimas amargas, semeamos. E se o bebê nascer menino? Ele foi entregue a uma mulher idosa. Quem o prega numa rocha? Captura seus gritos em taças de ouro. Vi isso no simbolismo do Deus do Egito com rosto de chacal, porém com mãos que o prendiam. Senti um arrepio ao presenciar o horror, mas ele não teve compaixão, dilacerando as costas do próprio filho e removendo uma área equivalente à escavada na tábua. Isso aconteceu justamente quando eu começava a prestar homenagem aos que já faleceram. No 4º capítulo do livro de Daniel, o decreto foi que a sua mente seja mudada, deixando de ser a de homem, e lhe seja dada a mente de um animal. Não somos nós animais neste mundo? O jornal de hoje certamente poderia convencer qualquer um de que sim. Isso faz parte do horror que se desenrola, porque o coração e a mente de Deus foram tomados quando a árvore da vida foi derrubada. Então, o coração e a mente do animal foram substituídos até que se encontre o Pai, e quando você o encontrar, descobrirá que nunca deixou seu lar imortal. No verdadeiro sentido da palavra, você nunca nasceu e nunca morreu, exceto em sua imaginação. Agora, vamos entrar no silêncio.